Oi, oi, pessoal! Vamos começar agora a correção da semana 2 do PET 7 do sétimo ano e chegamos na metade. Tá pequenininhas as atividades, vamos entender melhor? E aí, na página 67, depois de um texto grande, super importante que você deve ler, tá perguntando como era a escravidão na África. Voltando lá no texto, no primeiro parágrafo, já explica um pouquinho como que era a escravidão na África, entendendo que a escravidão na África era bem diferente do tráfico mercantil. O tráfico de escravos e a escravidão na África era bem pequeno, era bem reduzido. Estava limitado a prisioneiros de guerra ou perdedores de guerra. E as relações escravistas, elas eram logo eliminadas. O que que isso significava? Que o escravo, ele deixava de ser escravo e passava a ser parte da comunidade também. Então, a escravidão na África, antes da intervenção dos europeus, era uma escravidão cultural e que estava associada também ao crescimento daquela comunidade e principalmente às relações entre aquelas comunidades. A atividade 2 da semana 2, que já estamos na metade do PET 7, graças a Deus. Tem um pequeno trecho falando sobre os navios negreiros, que eram os navios que traziam as pessoas escravizadas para o Brasil, e pedindo para você descrever a maneira como os africanos foram trazidos para a América. Lá no texto que eu falei com você, que tem que ler, tá no nono parágrafo. Os escravos eram levados amontoados nos porões de navios negreiros e muitos morriam no caminho. Nossa, mas quando a gente lê isso, a gente não entende bem como que é. Vamos ver uma representação? Aqui tem uma maquete de um navio negreiro, como se eles tivessem pego o navio, cortado ele ao meio e você pudesse ver por dentro. Observem que os escravos ficavam amontoados em um compartimento que não era um compartimento que tinha janelas, não era um compartimento que vinha a luz do sol, que com certeza não era um compartimento que era possível ter uma vida saudável, normal, não é? Além disso, tem uma representação de rugendas, que é essa que aparece na sua tela, que é uma representação bem importante. Observem que nessa representação, além de pessoas escravizadas, de homens, há mulheres, há crianças e há também o que havia de mais comum nos navios negreiros, que eram as pessoas acabarem morrendo por causa das condições insalubres do lugar. Voltamos nas questões, então, na questão número 2, e queria chamar a atenção de uma coisa também. No parágrafo que eu destaquei, tem um termo que a gente não fala mais. A gente não trata escravos. Por quê? Porque as pessoas que vieram para cá, elas não eram escravos. Elas eram africanos que tinham uma vida e uma cultura muito importante. Essas pessoas foram escravizadas, mas elas não nasceram como escravos. Isso é importante para a gente entender que as palavras modificam a forma que a gente reflete o mundo. Aquelas pessoas não eram escravas, elas não eram inferiores, elas eram pessoas que foram escravizadas e que, como está pedindo na questão, eram amontoadas em porões de navios, sem alimentação adequada, nem condições de higiene ou luz do sol, e muitos morriam no caminho. E aí a gente termina a semana 2 do PET 7. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. E se você está aí perdido no PET, procura as outras correções no canal.